Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo RECT11, é o REC Imobiliária, fundo de tijolo, né? Lajes corporativas da Real Estate, né? REC Real Estate. Então fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, tá? Ative as notificações, verifique aí se você está inscrito no canal realmente e ajude a gente aí, é tudo de graça, tá? Mas ajuda muita gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube. E eu vou deixar para você esse relatório na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá. Quem curta a distância aí, conversa também com outros investidores. Bom, vamos lá então falar aqui do REC, renda imobiliária, né? Fundo de lajes corporativas, fundo que tem sofrido muito aí no mercado ainda, né? Mas tem diminuído a sua vacância aí no decorrer dos últimos meses, tá? Tem melhorado aí a questão da ocupação do fundo, tá? Nos seus principais imóveis. A gente vai ver isso aqui, então, encerrando dezembro de 2022, aí, encerrando o ano, né? Ver como é que foi a performance do fundo nesse período. Bom, para quem não conhece, o fundo é administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos. A rentabilidade alvo é o CDI, né, que o CDI atual aí nos últimos 12 meses está em torno de 12,5%, então até uma rentabilidade bem desafiadora para o fundo na atual situação, né? O fundo tem um patrimônio líquido aí de 800 milhões de reais e o cota patrimonial 93,67, valor de mercado aí quase metade do valor patrimonial, valor de mercado, 460 milhões de reais, e a cota sendo negociada em torno de 53,89, é a cota atual de mercado. Inclusive, nessa primeira semana encerrou aproximadamente a 53, entre 53 e 54 reais. Fundo que hoje tem uma área bruta total, área bruta locável total, né, de mais de 92.900 metros quadrados. Ele tem aqui as suas taxas, né? Taxa de administração 0,17%, de gestão 1%. Ele não tem taxa de performance, é um fundo com prazo indeterminado para investidores em geral e atualmente está com 78 mil cotistas na sua base. Eu sou um desses cotistas, tá? Tem aí em torno de 7% da minha carteira está no RECT e eu tenho aproveitado inclusive o preço de mercado, né? Que pelo provento atual do fundo tem pago aí quase 1%, e o fundo tem imóveis ali, na minha opinião, imóveis de qualidade, e a questão da vacância do fundo é uma vacância que tem outros fundos de lajes corporativas também sofrido com relação à ocupação dos imóveis, né? Porque a gente verifica que o estoque, aí vamos dizer assim, de lajes corporativas no mercado está muito alto ainda, né? Então, o mercado ainda não voltou a ser um mercado aquecido e tem muito espaço vago ainda aí, o que dá opção aí para a empresa, né, procurar e negociar melhores preços, né? Então, o fundo tem feito um bom papel com relação à ocupação, mas ainda tem sofrido com relação à vacância. Bom, a gente verifica que o resultado nos últimos 12 meses, né? Então, fundo que acumulou aí 6,04% de distribuição acumulada nos últimos 12 meses, né? O fundo tem distribuído há um bom tempo em torno de 50 centavos e apenas 51% do CDI, que na verdade é o alvo do fundo, né? A rentabilidade alvo. O fundo está alcançando aí praticamente metade da rentabilidade alvo, realmente muito abaixo, né? O CDI aí aumentou junto com a Selic, então a taxa DI, que é a rentabilidade alvo, acaba o fundo ficando muito distante, né? E se descontar aqui o imposto de renda, né? Já que os proventos não pagam imposto de renda, então se descontar aí do CDI, está em torno de 61%. Bom, o fundo distribuiu entre maio de 19 e dezembro de 22 um total aí de 28,9%, com base na cota 100, né? Que é a cota inicial, né? Um fundo base 100, apesar de estar aí 53,89 no mercado, é um fundo na base 100, então ele está em um desconto muito alto no mercado, né? E no mês de dezembro, o fundo anunciou os proventos, né? Anuncia sempre no quinto dia útil do mês subsequente, que ele faz referência, 50 centavos. Aqui foi o provento anunciado.
e vai pagar agora no dia 13 de janeiro de 2023. Bom, vamos continuar então. Aqui fala sobre falando sobre o portfólio, né? Então vai ter aí a reavaliação dos ativos. No mês de dezembro, na verdade, já teve as reavaliações. Então as consultorias aí especializadas, né? Então o fundo vai ser avaliado a preço de mercado. E o resultado foi de 951 milhões e meio de reais. Então o valor total dos imóveis nas reavaliações foi 2 milhões e meio de reais inferior à reavaliação, à avaliação, na verdade, anterior, né? Então, no fundo aí teve uma redução com relação ao seu valor patrimonial, né? O que vai ter uma redução aí no seu valor após a reavaliação no seu valor contábil, consequentemente, o valor da cota patrimonial também vai reduzir, né? Então, vai ter esse impacto aí. O valor da cota patrimonial, a partir de dezembro de 2022, após a reavaliação, é de R$ 93,67. Tá? Então, teve uma desvalorização dos seus imóveis. Nova alocação aqui no Canopus. Então, dia 20 de dezembro, o fundo celebrou um contrato de 2 andares na Torre Sul do edifício Canopus. Empresa que foi a Voxline Contact Center, intermediação de pedidos, e prazo de contrato 8 anos, então prazo longo, né? E com isso o fundo segue diminuindo a vacância aí, né? 10,26%. Como eu disse, né? O fundo aí procurando reduzir a vacância do fundo aí incessantemente, né? Foi um ano muito bom, na verdade, 2022 para o fundo em relação a diminuição da vacância, né? Fundo que já chegou a estar quase 30% de vacância, né? Reduziu bastante. E aqui ainda está com resultado acumulado de 25 centavos, que ainda não foi distribuído, né? Resultado acumulado, já que o fundo tem obrigação de distribuir 95% do seu resultado, né? Semestral de caixa. Nesses acúmulos que o fundo faz, aí está com resultado acumulado de 25, pouco mais de 25 centavos por cota. Vamos seguir então, dentro aqui do relatório. Então teve aqui alguns eventos já subsequentes, eventos de janeiro que impactam então o fundo. No dia 3 de janeiro, a Companhia Piratininga de Força e Luz devolveu o conjunto 132 lá do edifício Parque na Costa, em torno aí de 400 metros quadrados. Então a devolução foi anunciada no fato relevante de 24 de fevereiro. Então foi bem antecipado, né? O fundo cumpriu aí o aviso prévio e vai aumentar a vacância em 0,44%. Outra devolução aqui foi no Canopus, no dia 4 de janeiro de 2023, a DOC Solução Meio de Pagamentos devolveu o 10º pavimento da Torre Norte do Canopus Corporate, então, Alphaville, né? Então a devolução até alta, né? Mais de 1.100 metros quadrados. E também foi anunciado isso no dia 7 de outubro de 2022. O fundo então cumpriu aí um prazo de aviso prévio, em torno de 3 meses, né? E vai representar um aumento de 1,22%. Então aqueles 10,28% que a gente viu lá em cima, né? Aqui em cima, já vai aumentar aí em torno de 1,60%. Né? Então esse valor aqui de 10,26 deve aumentar aí para em torno de 11,8%. Bom, vamos seguir então aqui. Comentários adicionais. O fundo fala que 2022 foi um ano desafiador, né? Como eu falei, teve aí a redução da vacância do fundo, mas teve o cenário econômico e político bem conturbado, né? Ano de eleição, taxa de juros aumentando, né? E com isso muitos contratos, né, ficaram com reajustes bem altos e muitas empresas inclusive renegociando esses reajustes para o impacto não ser tão alto, né? Alguns reajustes chegando aí a quase 12% e algumas empresas ali fazendo as negociações para que não fiquem não tenha aí o contrato com inadimplência, né, inclusive. Então foi um ano muito difícil. Mas aí o fundo, como eu falei, conseguiu reduzir a vacância nesse período. Com relação aqui à distribuição, a gente verifica que o fundo segue distribuindo em torno de 0,5% ao mês, né?
enquanto a taxa DI está acima de 1,1%. E o que a gente verifica aqui também é que a rentabilidade, a distribuição acumulada do fundo também teve um desempenho, ainda está com um desempenho melhor que o CDI desde o IPO do fundo, né? E mesmo calculando aqui a rentabilidade do fundo na cota 100, está superior à taxa DI no período, que é desde abril de 2019, que a taxa DI ficou um bom tempo, né? Com a Selic lá embaixo, então a taxa DI ficou muito baixa nesse período, que fez aí com que a distribuição do fundo ficasse muito superior ao CDI, né? Atualmente hoje está invertida essa situação e a taxa DI praticamente rentabilizando o dobro da taxa Selic, do fundo, né? Com relação aos ativos do fundo, né, o fundo segue com 95,8% alocado em imóveis, 2,2% em outros ativos e 1,9% em renda fixa, que normalmente é o caixa do fundo, né, em torno de 20 milhões de reais. O fundo tem hoje em ativos 992 milhões, mais alguns passivos, né, algumas alavancagens que o fundo fez, mais relevante aqui o do edifício Barra da Tijuca, né? E hoje o fundo tem obrigações, né, com imóveis de 187 milhões de reais. Então reduz aqui para em torno de 820 milhões de reais a preço patrimonial, e a preço de mercado o fundo a gente já viu está um pouco maior do que 400 milhões de reais, o fundo quase 50% descontado no mercado. Seguindo aqui embaixo, não teve alterações, praticamente, como eu falei, o fundo distribuiu em torno de 0,5% ao mês já há algum tempo, né? Praticamente durante todo o ano de 2022, o fundo distribuiu em torno de 0,5%, patrimônio líquido não teve também muita alteração, e na distribuição dos proventos, o fundo distribuiu um pouco mais de R$6 aí em 2022, né? Então foi o pior desempenho do fundo desde o IPO. Inclusive de 2019, né? Desde 2019 que teve só 8 meses, mesmo assim 2022 com 12 meses teve um desempenho pior, e na verdade é o que, né, muitos fundos de lajes corporativas, como a gente tem verificado aí no mercado, tem sofrido em relação a isso. Dentro do portfólio do fundo a gente verifica que o edifício Barra da Tijuca, que era um dos que estava com vacância alta e prejudicando muito aí o desempenho, o resultado do fundo, agora está com ocupação de 92,3%, né? Então a gente verifica que as ocupações do fundo aqui está bem interessante, né? Está com menor ocupação aqui é o Canopus com 80,4%. Então tem estado bem interessante aí, inclusive, agora as ocupações, se a gente pegar os outros pares de mercado, alguns fundos realmente sofrendo bastante, tá? Então o fundo está bem descontado no mercado. E se você comparar com outros, está com uma rentabilização até interessante, pagando quase 1% se você comprar a preço de mercado. Aqui a gente verifica a participação de cada imóvel, né? O Barra da Tijuca e o Canopus tem a participação maior. O fundo hoje tem em torno de 25% de imóveis AAA. E também taxa de ocupação do fundo quase 90%, vai dar uma reduzida isso aqui, né, por conta das vacâncias que aconteceram agora já em 2023, e a renda de aluguel que o fundo hoje recebe de 87,7%, e a renda mínima garantida hoje do fundo, né, a garantia de alguns imóveis que estão vagos, inclusive, 12,3%. 70% dos seus contratos atualmente são indexados, são reajustados pelo IGPM, 30% pelo IPCA, e o principal ocupante, como a gente verifica aqui, a Elo Participações, com 14 mil metros quadrados, representando 15% da receita atual do fundo. Mais para baixo a gente verifica que o vencimento dos contratos, então 67% ou 2/3 dos contratos vencem só a partir de daqui a 36 meses, ou 3 anos, né? E o prazo médio de vencimento está acima de 4 anos, tá? Esse é o prazo médio de vencimento dos contratos, está bem interessante também, na minha opinião. E para encerrar aqui a DRE gerencial, né, a última parte aqui do relatório, a gente verifica que o fundo segue o mesmo desempenho dos meses anteriores, praticamente em relação às receitas de aluguel, né? Multa rescisória aqui de alguns contratos rescindidos, 151 mil. O
fundo com despesas financeiras das propriedades em torno de 2 milhões, né? IPCA aumentando, então a dívida do fundo é baseada no IPCA, então teve o IPCA teve aí 2 meses agora positivo, que impactou aí na despesa financeira do fundo, chegou a aumentar novamente, e o fundo com resultado de propriedades em torno aqui foi negativo por conta, né, a gente está analisando aqui o regime de competência, tá? Então, a gente viu lá que o ajuste, a reavaliação patrimonial do fundo foi negativa em 11 milhões e 800. Então, isso reflete aqui na DRE e, por isso, ele reflete também aqui um prejuízo contábil de 8,3 milhões de reais, tá? E o lucro líquido pela competência, então foi um prejuízo de competência, né, somando com as outras despesas aqui operacionais, 9,1 milhões, mas pelo regime de caixa, né, já que isso aqui não é uma despesa de caixa, então ele não reflete na distribuição por conta disso. O resultado de caixa foi de 5,3 milhões de reais e o fundo distribuiu 4,3 milhões, fez uma reserva de 1 milhão de reais no período e distribuiu 50 centavos por cota. Tá? Então esse é o cenário atual do fundo. Tá? Mais para baixo aqui a gente vai ver em relação à receita projetada, né? Então está projetando aí para janeiro já uma receita de 6 milhões de reais, muito por conta aí de algumas rescisões que podem ter multa, né? Então, e alguns reajustes que vão ser realizados agora em janeiro de 23. Aqui é o portfólio do fundo, então baixa o relatório aí, conheça o portfólio do fundo, né? São imóveis bem interessantes, bem modernos. E para encerrar, a liquidez do fundo aqui está em torno de 460 mil reais de liquidez no mercado, então segue reduzindo, na verdade, a liquidez, apesar do fundo estar bem descontado no mercado. O mercado ainda está um pouco cético aí para a sua recuperação, e o volume total negociado em dezembro foi um pouco mais de 9,6 milhões de reais, e a cota variou entre 51,33 e 55,79, e o que a gente verifica aqui é uma redução de novembro para dezembro da quantidade de cotistas, tá? Então, alguns cotistas, na verdade, aí, liquidando prejuízo, né? Destruindo patrimônio. Na minha opinião, eu não faço isso, né? E eu acho um bom fundo realmente. Alguns não gostam da RECT e tal, mas o fundo tem bons imóveis, na minha opinião. Segue aí mantendo um padrão agora de ocupação bem interessante, e o fundo até está com proventos regulares, né? E a preço de mercado está bem interessante aí o fundo. Então é isso aí, relatório gerencial do RECT 11. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do RECT 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.